Sabe, às vezes uma única frase já carrega um mundo inteiro de significados. Hoje, a gente vai analisar uma dessas frases, o título de uma obra do artista Sun Mark. No altar da lei. São só 4 palavras, mas elas têm um peso, né? Uma tensão que a gente sente quase que na hora. O que será que uma combinação tão forte como essa quer dizer? Ok, então vamos mergulhar nisso. Porque esse título não é só um nome qualquer. Ele é quase um enigma poético. E o que a gente vai fazer agora é tentar desvendar as várias camadas de significado que ele tem. Olha, bem no coração dessa frase existe um conflito básico. De um lado, a gente tem o sagrado, o espiritual. Do outro, o secular, o sistema criado pelos homens. E o título coloca a gente bem no meio do choque entre esses dois mundos. Para a gente entender essa tensão de verdade, a gente precisa olhar para os dois pilares dessa frase. Vamos analisar as duas palavras principais, altar e lei. Primeiro, altar. Pensa no que essa palavra traz para a mente. É um lugar sagrado, um espaço de devoção, de oferendas. É onde o ser humano tenta se conectar com o divino. É um baita símbolo de fé e de reverência. Agora, em total contraste, a gente tem a lei. A lei é uma construção nossa, dos seres humanos. É um sistema de regras que a gente criou para governar a sociedade, para manter a ordem. Ela representa o poder do Estado, sabe? Aquela estrutura toda que organiza as nossas vidas. E é aqui que o choque fica nítido. De um lado, fé, sagrado, sacrifício. Do outro, regras, secular, poder. Colocar a lei em um altar, isso sugere que esse sistema de regras humanas está exigindo o tipo de respeito, de sacrifício, que normalmente a gente só guarda para o que é divino. É uma imagem muito, mas muito provocadora. O que nos leva à pergunta central: o que significa de verdade colocar a lei sobre um altar? Será que a justiça se tornou uma religião? Que o poder do Estado está exigindo uma fé cega? Ou será que alguma coisa está sendo sacrificada em nome da ordem? Para a gente explorar essas perguntas, a gente precisa pensar em quem está por trás delas. Vamos focar agora no papel do criador, no artista. O artista, o Sumemark, ele não está aqui para dar uma resposta pronta. Pelo contrário, ele age como se fosse nosso guia, convidando a gente a questionar essa mistura poderosa de ideias. A arte, nesse caso, é um empurrãozinho para o nosso pensamento crítico. Então, qual é exatamente a função do artista quando ele nos joga na cara esse altar da lei? O artista pode ser muita coisa aqui. Ele pode ser o crítico do poder, aquele que pergunta quem faz as leis e para quem elas servem de verdade. Ele pode ser a voz de quem foi calado por essas mesmas leis. Um guardião da memória, que não deixa a gente esquecer os sacrifícios que já foram feitos. E quem sabe até um agente de mudança, que inspira a gente a imaginar um mundo mais justo. Agora, um ponto que é fundamental. Essa frase não apareceu do nada. Para a gente entender ela completamente, a gente precisa ir para sua origem, São Tomé e Príncipe. Nenhum artista cria no vácuo, né? O Samar vem de uma nação com uma história muito única, muito complexa. E essa história com certeza molda o jeito como o poder, a autoridade e a própria ideia de justiça são vistos por lá. Se a gente olhar para essa trajetória, durante a colonização, a lei não era sobre justiça, era uma ferramenta de controle imposta de fora. Com a independência, a lei virou uma promessa, a chance de uma nação escrever as próprias regras. E hoje, no presente, o desafio é esse: lidar com a herança dessa história toda e construir um sistema de justiça que realmente sirva ao seu povo. É essa caminhada que define a relação de um povo com as suas leis, uma relação que muitas vezes é feita de desconfiança, mas também de esperança. E isso ajuda a gente a entender por que um artista desse lugar criaria um título que questiona tão fundo o caráter sagrado que a gente costuma dar para a autoridade. E isso tudo nos leva à nossa conclusão. Porque, apesar da frase ter raízes bem fincadas em São Tomé e Príncipe, a mensagem dela, essa ressoa no mundo todo. A verdade é que toda sociedade tem o seu próprio altar da lei. Toda cultura tem um sistema de regras que exige obediência e, às vezes, um sacrifício. O formato desse altar pode até mudar, mas essa dinâmica de poder e reverência continua lá. O que essa análise mostra pra gente é como é importante parar e pensar naquilo que as nossas sociedades escolhem idolatrar. O que a gente coloca no nosso altar? E a parte mais difícil: quem ou o que é sacrificado em nome dessa ordem? Então, fica essa pergunta pra gente pensar. Em cada mundo, em cada sociedade, quem é que está sendo sacrificado no altar da lei? A arte nos entrega a pergunta. A resposta, bom, essa está na nossa própria observação do mundo ao redor.